Olá pessoal, vamos falar sobre o assunto relacionado ao nosso estudo da diversidade genética, relativo a desequilíbrio de fase gamética, algumas vezes denominado de desequilíbrio de ligação. A gente vai apresentar algumas particularidades, alguns conceitos básicos e mostrar como que essa informação pode ser importante, não só para os geneticistas que atuam na área de melhoramento, uma vez que desequilíbrio provoca associação entre características, mas também a área de diversidade, a área de dinâmica de populações, onde a gente pode avaliar aí as consequências das sucessivas gerações de acasalamento a acaso, por exemplo. Então, vamos considerar aqui uma situação em que nós temos mais de um loco. Vamos pensar no gene A e também no gene B. Então, uma primeira definição de desequilíbrio gamético ou desequilíbrio de ligação, apesar dessa palavra ligação aparecer, a gente vai perceber que não está muito relacionado à ligação fatorial, não. Ela vai muito além da ligação fatorial. Então, nós temos algum conceito relativo a desequilíbrio gamético, desequilíbrio de ligação, desequilíbrio de fase gamética e desequilíbrio de associação alélica. Trata-se de associação não aleatória de alelos de diferentes locos nos gametas. Então veja, você está pensando num conceito que remete a responder uma questão de qual seria a frequência do alelo A grande, qual que é a frequência do alelo B grande e qual seria a frequência simultaneamente do alelo A grande e B grande. Então essa é a nossa questão básica. Bom, então saindo dessa nossa definição, nós podemos ter alguns conceitos que vão demandar ideias de alelos, de gametas e de genótipos. Então a primeira ideia, o primeiro conceito vão tratar de gametas. Uma questão que nós sempre nos deparamos é saber a frequência de vários gametas. Por exemplo, o gameta A grande B grande, A grande B grande, A pequeno B pequeno. Nós já sabemos dar algumas respostas extremamente valiosas, principalmente em populações F2, por exemplo, em que a frequência dos alelos A grande, A pequeno, B grande e B pequeno são todas elas iguais a meio, né? Então a gente já tem um conceito interessante a respeito dessa questão. Então, se eu perguntar a partir de um F1, que é A grande, A pequeno, B grande, B pequeno, nós podemos perguntar qual é a frequência do gameta A grande, B grande. E você responderia que é 1/4 na F2, da F1, gameta da F1, se esses genes são independentes, ou seja, pertencem a cromossomo diferente. Você poderia me dar a resposta 1 menos R sobre 2, né, pensando que esse gene A e B se encontram no mesmo cromossomo, numa configuração e aproximação. Então veja que essa frequência alélica, você está trazendo um conceito de ligação fatorial, né? O R, que mede a distância entre o gene A e B naquele determinado cromossomo em que ele se encontra ligado. Se o F1 tivesse a configuração e repulsão, a sua resposta seria R sobre 2. Então veja que a gente, mesmo tendo a frequência do alelo A grande e B grande sendo igual a meio, a probabilidade de A grande e B grande não seria igual a 1/4. Né? Então você tem, na fase de aproximação, uma chance provavelmente maior que 1/4, dado a ligação em aproximação, ou uma chance menor do que 1/4, dada a ligação em repulsão. Então nós já temos esse conhecimento a respeito de uma população F2. Podemos estender esse conhecimento para uma população qualquer. Nessa população qualquer,
A frequência do alelo A grande é P de A grande, a frequência do A pequeno é Q, a frequência do alelo B grande também é P do bloco B, e a frequência do B pequeno é Q do bloco B. Então, se eu perguntasse agora qual é a frequência do alelo A grande e B grande, não cabe nenhuma dessas três respostas. E eu não sei absolutamente se o gene A e B estão ligados ou se pertencem a cromossomo diferente. Mas eu posso ter uma ideia de que aquela população proporciona gametas A grande e B grande com frequência P grande 1, 1. A grande B pequeno, P1, 0. A pequeno B grande, P0, 1. E a pequeno B pequeno, 0, 0. Bom, daqui nasce um conceito para essa população desconhecida, né, mas cujas frequências aléricas podem ser facilmente estabelecidas. Nós podemos conceituar o que é o desequilíbrio de fase gamética. Esse desequilíbrio é dado pelo produto dessas probabilidades do gameta A grande e B grande, vezes a probabilidade do gameta A pequeno e B pequeno, e a diferença em relação a esse outro produto. Probabilidade do A grande e B pequeno, vezes a probabilidade do A pequeno e B grande. Então veja que é um conceito que leva em consideração as frequências gaméticas, né? Então nós podemos quantificar esse desequilíbrio. Bom, e se esse desequilíbrio que nós estamos ensinando a quantificar numa população qualquer fosse calculado numa população F2? Bom, aí ele seria facilmente estabelecido. Se a gente pensar que é uma F2 tratando de genes A e B mais independentes, a gente vai ver que esse produto, 1/4 vezes 1/4, menos esse outro produto, 1/4 vezes 1/4, vai dar igual a 0. Então a resposta é que esse desequilíbrio seria 0 na F2 se os genes fossem independentes. Bom, ele seria diferente de 0 se eu tivesse a mesma F2 e os genes estivessem ligados em aproximação. Esse produto menos esse produto vai dar 1 menos 2R sobre 4. A mesma coisa aqui, só que com sinal negativo. Então veja que o desequilíbrio ele pode ser calculado numa população F2 também, e nessa situação específica ele seria função dessa ligação fatorial, né? Se o valor de R, que varia, que expressa a distância entre o gene A e B, que varia de 0 até meio, se esse valor fosse igual a meio, né, para os genes independentes, 2 vezes meio, 1, 1 menos 1, o desequilíbrio seria igual a 0. Se esse valor fosse igual a 0 de R, uma ligação completa entre o gene A e B, a gente vai ver que esse valor aqui terá um desequilíbrio dos mais altos, vai dar 1/4, 25%. Então veja, existe relação entre desequilíbrio e ligação fatorial. Ligação fatorial é uma estatística que mede distância entre dois genes, varia de 0 até 50. Em uma população F2, nós conseguimos visualizar uma relação entre o desequilíbrio e R. Mas e numa população qualquer? Eu posso sempre dizer que R é determinante? Não. Nós vamos perceber que o conceito numa população qualquer diz respeito apenas a essas probabilidades gaméticas. O produto dessa probabilidade menos o produto dessa outra probabilidade. Havendo ou não ligação fatorial, vai existir um delta. Então, na população qualquer, não me interessa se existe ou não ligação fatorial. O delta o desequilíbrio vai existir, desde que essa diferença for diferente de 0. Então, essa é a primeira ideia que a gente precisa ter a respeito de desequilíbrio. Bom, então veja que o desequilíbrio de fase gamética ele foi estabelecido por meio dessas frequências gaméticas, do gameta A grande, B grande, A pequeno, B pequeno,
A pequeno B grande e a grande B pequeno. Mas eu posso calcular esse desequilíbrio por meio também das frequências alélicas. Nós vamos ver como é que isso acontece. Olha, eu sei que a soma das frequências gaméticas, né, é igual a 1. Se eu somar todos os gametas, a frequência dele vai ser igual a 1. Sei também que a frequência do alelo Lagrange é a quantidade de alelo Lagrange na população, que está representado pela frequência de A grande B grande mais a frequência do A grande B pequeno. E a frequência do B grande é a frequência do A grande B grande mais a frequência do A pequeno B grande. Então, onde tiver o alelo B grande, eu vou contabilizar para calcular a frequência do B grande, e onde tiver o A grande, contabilizar para calcular a frequência alélica do A grande. Então, se a gente verificar, a gente pode substituir nessa expressão o valor, por exemplo, do P00. O P00, se a soma é igual a 1, eu posso dizer que é 1 menos P1N menos P01 menos P10 dessa geração. E continuar com esse elemento. Pois bem, então eu posso dizer, né, que vai ser o P11 que multiplica esse P11 vezes P11 menos, veja, se eu multiplicar esses dois fatores, PA e PB, eu vou achar essa expressão, P11 ao quadrado, P1 que multiplica P01, P1 que multiplica P10, e por fim eu tenho esse P10 que multiplica P01. Então, se eu fizer esse produto e expandir, eu vou encontrar essa expressão. Esse é um conceito importante, porque eu coloco o valor do desequilíbrio em função das frequências gaméticas e em função das frequências alélicas. As frequências alélicas são facilmente quantificadas na população. Então, eu posso ter uma outra possibilidade de calcular esse desequilíbrio, não só conhecendo todas as frequências gaméticas, mas conhecendo uma frequência gamética e outras frequências alélicas. Então, são conceitos importantes que me levam a obter o valor do desequilíbrio. Então, apesar da gente ter apresentado duas formas, uma primeira forma de calcular o desequilíbrio dado por essa expressão e uma segunda forma de calcular o desequilíbrio dado por essas expressões, a gente ainda tem certa dificuldade, porque na prática é difícil estabelecer ou quantificar as frequências gaméticas, mas é fácil quantificar a frequência genotípica. Eu posso usando marcadores moleculares, identificar os vários genótipos que existem na população, né? Seja a população F2, rios, duplapóide ou a população qualquer, e com base nas informações de marcas moleculares, estabelecer as quantidades desses indivíduos que vai representar, então, por fim, a frequência genotípica. E a gente percebe que essa frequência genotípica ela vai ser estabelecida em função da frequência alélica, em função das frequências alélicas e também do desequilíbrio. Então, como é que eu posso imaginar esses valores? Basta eu pensar que uma população apresenta esses gametas, que essa população está, por exemplo, sob acasalamento acaso. A frequência desses gametas, nós vamos usar esse conceito que envolve o desequilíbrio, é a frequência do alelo A grande vezes B grande, mais o desequilíbrio,
aqui é a frequência do alelo grande vezes a frequência do B pequeno menos o desequilíbrio, e assim nós temos todas essas classes gaméticas que devem se unir e, consequentemente, o A grande, B grande, que vai ser o P1, 1 ao quadrado, né? A frequência gamética ao quadrado, vai ser esse valor, né? PA, PB mais delta, que se une com outro A, PB mais delta, e dá PA mais PB mais delta ao quadrado. Se eu quero a frequência do A grande, B pequeno, ou A grande, B pequeno, eu tenho que ter essa frequência mais essa frequência, duas vezes. Então, duas vezes PA, PB mais delta, PA, QB menos delta. Então, veja que é fácil reconhecer as frequências genotípicas. Então, se eu tenho 9 informações e preciso estimar um único parâmetro, tendo em vista que a frequência do alelo A grande, do B grande, ela é facilmente estabelecida, então se eu quero a frequência do alelo A grande, P de A, eu não tenho problema algum em estimar, porque vai ser dado pela quantidade de alelo A grande que eu tenho. Então, isso aqui eu tenho 2N1, N1, então eu vou somar 2N1, mais a quantidade desses alelos do N2, mais a quantidade do N3, né? N2 mais N3. Aqui eu tenho apenas um valor, esse aqui é N1, mais metade, ou apenas um valor do N6, aqui N4, mais N5, mais N6, basta somar tudo e dividir pelo número total de indivíduos, multiplicado por 2, que daria então a quantidade de alelos. O fato é que estimar PA, PB, QA, QB, a partir dessas quantidades observadas, é muito fácil. O que nós precisamos agora é estimar delta com 9 informações. Posso ter alguns métodos simplificados, ou posso utilizar um método da máxima verossimilhança e assim obter o valor desse delta. Bom, esta é uma situação semelhante a estudo de ligação fatorial. Apenas para relembrar, apenas para fazer analogia, quando nós estudamos ligação fatorial, a gente convida as pessoas a imaginarem como é que é obtida a população de mapeamento, pode ser uma população F2, crios, duploide, reto cruzamento. Então, a gente, se fosse uma população F2, nós vamos escolher F2, porque ela teria também todos esses genótipos, nós poderíamos imaginar que essas quantidades desses genótipos poderiam perfeitamente ser explicadas pela ligação fatorial. E eu posso estimar o valor de R com base nessas informações. Agora, eu estou explicando a quantidade desses genótipos, eu nem sei se o gene A e B estão ou não ligados, mas estando ou não ligados, essas quantidades podem ser diferentes do que seria simplesmente o gameta A grande, B grande, PA vezes PB. Então, eu tenho a população que tem um alelo A grande, tem um alelo B grande. Qual a frequência do alelo A grande, B grande? Eu não posso dizer que é um produto de PA vezes PB, porque pode existir uma união não aleatória. Eu posso ter mais B grande junto com A grande do que B pequeno junto com A grande. O que leva a ter mais B grande junto com A grande ou menos B pequeno junto com A grande? Se fosse uma população de mapeamento, vocês poderiam me responder prontamente que era ligação fatorial. Genes ligados produz esse efeito. Mas numa população qualquer, essa resposta ela não tem fundamento. Eu não posso dizer que pode acontecer, inclusive, com genes independentes. Pois bem, então se existe, isso
vai ser quantificado e vai ser denominado de desequilíbrio de fase gamética. Bom, então veja que nós temos 9 informações e essas 9 informações são explicadas por esses valores desconhecidos de delta. Como é que eu posso estimar? Eu posso estimar um valor de delta que melhor explica esse conjunto de resultados, que torna esse conjunto de resultados o mais verossímil possível, mais verdadeiro possível. Então nós vamos utilizar aqui o que a gente chama de método da máxima verossimilhança. No método da máxima verossimilhança, nós temos que estabelecer uma função de verossimilhança. Veja, a ocorrência dessas quantidades eu posso atribuir a uma função de probabilidade multinomial, em que eu considero essas probabilidades e essas ocorrências. Então, essa função de verossimilhança vai ser dada por n fatorial, n1 fatorial até n9, p1 elevado a n1, p2 elevado a n2, p9 elevado a n9. Todos esses p's são funções únicas do valor de delta. Obviamente que também depende de PA, QA, PB, QB, que pode ser estimado antes de se ajustar essa função de verossimilhança. Aí, a nossa incógnita é única e exclusivamente o valor de delta. Então, posso ter uma estimativa de delta de máxima verossimilhança a partir da função de verossimilhança. Posteriormente, eu posso usar a função suporte, que é o logaritmo dessa verossimilhança, que eu transformaria esse produto no somatório. E, por fim, a função score, que é a derivada em relação a delta. Posso testar a hipótese, usando as razões de verossimilhança, e posso testar a hipótese, não só pela razão de verossimilhança, ou por uma estatística denominada de LOD. A razão pode ser o logaritmo, aí o logaritmo neperiano, em vez de ser o logaritmo decimal, e nós podemos também usar uma outra estatística, dado pelo LOD, que é dado aí pela razão dessa verossimilhança desse modelo completo, sobre a verossimilhança desse modelo reduzido, quando se admite, então, que delta é igual a zero no modelo reduzido e que delta é diferente de zero no modelo completo. Então, vamos imaginar aqui um exemplo, que eu tenho as várias constituições genotípicas, eu tenho aqui, e vou então calcular o valor de delta, considerando essas quantidades observadas. Eu posso estabelecer a função de verossimilhança, tem várias maneiras, estabelecendo a função de verossimilhança e posteriormente derivando, ou simplesmente achando um resultado gráfico em que eu imagino que existem vários valores de desequilíbrio e vou então calculando a verossimilhança para esses valores ou aquela divisão, o logaritmo daquela divisão que dá o valor de LOD. Eu vou então achar esse valor de delta correspondente aqui ao maior valor desse LOD, ou maior valor da própria verossimilhança, ou maior valor da relação da razão de verossimilhança. Então veja que aqui a gente encontra o valor de delta que conduziu ao LOD máximo, que conduziria a verossimilhança máxima, que conduziria a razão de verossimilhança também máxima, como sendo delta igual a 2,5%. Bom, esse delta, ele varia de quanto até quanto? Veja, se fosse, nós já vimos até, se fosse numa população F2, a gente diria que o valor máximo atingiria 50%, desde que existisse, 50% não, desculpa, 25%, desde que existisse aí a ligação completa. Seria igual a zero se o valor de R, e expressa a porcentagem de acumulação, fosse meio. Mas, numa população qualquer, ele varia de quanto até quanto? O que a gente pode dizer é que ele varia
dependendo das frequências aléricas do A grande, do A pequeno, do B grande e do B pequeno. Ele foi igual a 2,5, mas ele poderia variar nessa população que tem essas frequências aléricas de 0 até determinado valor. E nesse caso, esse determinado valor seria 16,5. Por que 16,5? Porque a gente sabe que esse valor é estabelecido quando o delta ele é positivo, então ele atinge o maior valor é dado pelo menor entre desse conjunto representado por esses dois elementos. Se o delta fosse negativo, ele atingiria o valor mais negativo nessa situação. Então, como nós temos aqui um delta positivo, nós vamos avaliar essa situação. Então, no nosso estudo, o PA vale 0,65, QA vale 0,39, PB 0,73, QB 0,27. Então, veja que esse produto PA-QB, né, que constitui um elemento, e esse outro elemento, PB-QA, nós temos, então, que encontrar nesse conjunto o menor desses dois elementos, que é o 16,47 ou 16,5, que representa o valor máximo que eu deveria ter para o delta. Então, veja, eu encontrei 2,5, né? E o valor máximo seria 16,5. Isso é muito importante, esse conceito, porque também ele faz com que você tenha uma reflexão sobre desequilíbrio e ligação fatorial. Então, veja, se eu encontro uma distância entre dois genes, um R de 18 centimorgão, é claro que esse R ele é menor do que 20 centimorgão, ele varia de 0 até 50, então valores menores são valores mais próximos, né? Então, 18 é menor do que 20, que é menor que 25, isso parece óbvio. Mas, no caso do desequilíbrio, quando você calcula o desequilíbrio entre o bloco A e B, e você fala que é 15%, bom, esse valor pode ser grande, né? Desde que o valor máximo é 16%, então ele é enorme. Então, se você calcular um desequilíbrio de 5%, ele é grande ou ele é pequeno? Bom, entre A e B é 5%, entre C e D também é 5%. Mas veja que são duas situações não comparáveis. Se entre A e B é 5% e o máximo é 25%, bom, então é um valor relativamente pequeno. Mas se entre C e D é 5% e o valor máximo é 6%, significa que é um valor grande. Então veja que nós temos essa particularidade, que o desequilíbrio, o valor máximo que ele pode atingir, ou o valor mínimo, né, em relação ao negativo, ele é dependente da população e, consequentemente, das frequências aléricas do gene A e do gene B, que essa população vai se manifestar. Então veja que a gente precisa ter cuidado quando estimamos e interpretamos esse desequilíbrio. Novamente trazendo aí para uma população F2. Numa população F2, a gente sabe que o valor máximo, se fosse positivo, é o menor nesse conjunto estabelecido por esses dois elementos, e na verdade esse produto na população F2 é meio vezes meio, um quarto, o outro elemento também um quarto, seria igual a um quarto. Então o valor máximo da porcentagem de recombinação é meio, 50%. O valor máximo do desequilíbrio, né, que aconteceria nessa situação em que P igual a Q, que é igual a, né, PA igual a QB, que é igual a QA, PB, que é igual a meio, então seria 25%. Então, quando aqui nós temos um valor de 25%, aqui nós temos um valor máximo de 50%. Né? Aqui a frequência gamética, se a gente também fizesse essa relação, a gente poderia ter, se a causa de desequilíbrio é a ligação fatorial, se nós podemos então estabelecer uma relação entre o desequilíbrio e essa ligação. Esse valor de D
ou o valor de R, né? Distância, nesse caso aqui, é o mesmo valor de R, é a distância entre os locos considerados. Então, de certa forma, você pode até ter uma analogia entre D e R se acontecer, né? Esse D, né? Esse delta e R, né? Que seria entre delta e R, se ela acontecer. Pois bem, então nós podemos usar o meta máxima verossimilhança para estimar este valor de delta, ou podemos fazer o uso simplificado. Existem algumas expressões simplificadas em que, ao invés de eu fazer uso daquelas 9 classes, né, essas 9 informações, eu posso fazer uso apenas das informações relativas às classes de homozigotos, facilmente identificadas. Então, se eu quisesse usar apenas informações, vocês vão perceber que seria possível estimar esse valor de delta, né? É uma maneira alternativa, porém, ela não deve ser preferida em relação ao meta máxima verossimilhança, porque ele faz uso de todas as informações, as 9 informações. Aqui é uma maneira simplificada, em que a gente teria rapidamente um valor, mas esse valor aqui um pouco menos preciso. Veja que a gente estimou, nesse nosso exemplo, delta, usando uma análise gráfica, mas que demanda aqui uma relação de verossimilhança, foi 2,5, aproveitando a informação das 9 classes genotípicas, e aqui descartando informações de 5, aproveitando somente as informações de 4 genótipos, eu tenho um valor de 2,93, diferente do valor de 2,5. Mas é uma maneira computacionalmente bem mais rápida, mas que a gente acredita que não deva ser preferida. Bom, para evitar essa questão de que a gente precisa ter o valor de delta do desequilíbrio e precisa ter par a par de locos a informação sobre o limite máximo atingido por aquele desequilíbrio. Então nós temos algumas medidas que são denominadas medidas relativas. Então o delta vai ser relativo a um determinado valor. Uma estatística é o que a gente chama de R2, né? Ou seja, o quadrado desse R pequeno. Esse R2 é dado, então, pela estimativa de delta, você eleva o quadrado e divide pelo esse produto, PA, QA, PB, QB. Então, essa é uma maneira relativa de proporcionalidade para, então, ter um valor, né? Se esse valor aqui, nesse exemplo, foi 2,5%, e eu tinha essas características das frequências elétricas, então nós vamos dizer que o desequilíbrio ele foi de 1,33%. A gente sabia, veja que essa me dá uma ideia, não em relação ao máximo que nós já sabemos que é 16,5%, mas em relação a esse produto. Bom, qual o sentido de usar isso? O sentido de usar isso porque esse R ao quadrado, que é uma medida relativa de desequilíbrio, ele pode ser interpretado como uma medida de o quadrado da correlação. Que quadrado da correlação seria esse? Que correlação? Então nós vamos imaginar, por exemplo, uma população onde você tem os gametas, a grande B grande, a grande B pequeno, a pequena B grande, a pequena B pequeno. Vamos imaginar que o valor do A grande seja 1, o valor da pequena seja 0, o valor do B grande é 1, o valor do B pequeno é 0. E nós sabemos que nessa população nós vamos ter aqui essas frequências, tal como é dado naquele nosso conceito 2 de desequilíbrio. A variância, se a gente pensar aqui a variância desses valores de x, a gente vai verificar que vai ser P
vezes 1 ao quadrado, né? A média vai ser P vezes 1 mais Q vezes 0, a média vai ser igual a P, e a variância vai ser P vezes 1 ao quadrado mais Q vezes 0 ao quadrado, né? Então você tem P menos P2 vai dar P1 menos P, você deduz facilmente que essa é a variância desses valores gaméticos, cuja frequência é P e Q. As variâncias do valor gamético para o segundo loco também é dado por Q vezes P. Só que agora é o Q do loco B e o Q do loco B. E a covariância vai ser esse produto somatório de XY dividido menos o somatório de XI, somatório de YI. Então a gente vai perceber que essa covariância é igual a delta. Então se você calcular a correlação entre essas duas colunas dos valores gaméticos e elevar ao quadrado, você vai encontrar essa estatística. Então na hora que a gente usa essa medida relativa de R2, você pode interpretar como sendo esse R uma correlação, né? Correlação entre quem? Entre os valores gaméticos do loco A e do loco B, que você pressupõe ser 1 e 0. Então isso aí tem uma conotação de quadrado de correlação. Bom, existe uma outra possibilidade, que parece ser a mais natural, é pegar o valor estimado, dividir pelo valor máximo. Então nós já sabemos como estabelecer esse valor máximo. Então no nosso exemplo nós estimamos em 2,5 e sabia que o valor máximo era de 0,25 e o valor máximo era 0,16. Então a gente pode perfeitamente estimar esses valores, né? A partir desse 2,5 em relação a esse 16,5, você pode estar estimando, né, essa proporcionalidade como sendo de 1,52%. Bom, então essa é a maneira de estimar o desequilíbrio, apesar de ter um conceito baseado nas frequências aléricas, uma definição, mas é possível usar alguns conceitos que permitem calcular o desequilíbrio não só pela frequência gamética e a frequência alérica, e por fim pela frequência genotípica. Então, se você conhecer as frequências gaméticas, eu sei qual que é o valor do desequilíbrio. Se você conhecer as frequências genotípicas, eu posso conhecer o desequilíbrio. E eu posso saber se ele é alto ou se ele é baixo. Pois bem, esse desequilíbrio pode refletir muitas vezes em associações, né, que seja ela causada por ligação fatorial ou não. Então, bastante importante, é uma causa de correlação genética importante para você fazer uso, por exemplo, em respostas correlacionadas e tudo mais. Bom, e para populações? É importante saber se uma população está em equilíbrio. Então, isso aí nos informa uma série de efeitos, de aspectos evolutivos importantes, como, por exemplo, a ausência de seleção, migração, mutação, mas uma população pode estar em equilíbrio de Hardenberg, loco a loco, mas a gente percebe que mesmo que ela entrar em acasalamento ao acaso, se você fazer análise em relação a pares de locos, pode ser que apesar do equilíbrio ter atingido, o equilíbrio de Hardenberg ter atingido, para cada um dos locos, o desequilíbrio de fase gamética ainda permanece entre pares de locos. Por que que isso pode acontecer? Né? Isso pode acontecer porque o desequilíbrio não desaparece após uma geração de acasalamento ao acaso. A gente percebe que tendo uma população e essa população ela passar por acasalamento ao acaso, você vai perceber aqui que essa população vai produzir esses gametas nessas frequências. Então a frequência que a população produz o gameta grande B grande
vai ser dado P11 menos D delta 1. Vamos pensar que esse D aqui seja de fato uma ligação fatorial, né? E a gente então vai poder calcular esses valores não só da população, mas também com a descendência desse acasalamento acaso. Então a gente pode perceber que esse desequilíbrio, ele em relação à segunda geração, ele vai ser menor em relação à primeira. Ele vai reduzir a metade a cada geração de acasalamento acaso para os genes se for independente, se esse valor de D for igual a meio. Se os genes for ligado, a gente então vai ter uma redução do desequilíbrio, só que um pouco mais lenta. Então, de forma generalizada, a gente tem essa expressão, o quanto que o desequilíbrio vai desaparecendo, vai reduzindo, em função aí dessa ligação fatorial. Então, nós estamos aí combinando informação de ligação fatorial e de desequilíbrio, né? Então, veja que após N gerações, esse desequilíbrio vai tender a zero. E nessa situação, quando o desequilíbrio, né, desaparece, esses delta desaparecem e essas frequências gaméticas se tornam igual ao produto das frequências alélicas. Isso é conseguido em uma geração? Não. Isso é conseguido em várias gerações. Vai depender, obviamente, essa velocidade dessa dissipação desse desequilíbrio vai ocorrer mais rápido se os genes for independente. Vai ocorrer mais lentamente, né, se os genes for ligados. Então, é uma situação que precisa ser avaliado. Ele vai cair bruscamente, né, à medida que os genes são independentes. Então, aí sim você tem uma queda brusca do desequilíbrio. Mas pode não acontecer se houver ligação fatorial. Então, veja que a gente pode resumir as nossas abordagens fazendo algumas considerações. Vamos pensar então que eu tenho aqui uma população P, onde as frequências do alelo A grande, A pequena é PQ. Frequência do alelo B grande, B pequeno é RS. E a gente então precisa saber qual que seriam as frequências desses alelos, por exemplo, A grande, B grande, se essa população P for um F2 e os genes são independentes. Então veja que a gente responderia que se os genes fossem independentes, a resposta seria P vezes R, tendo em vista que a população F2, P é igual a Q, que é igual a R, que é igual a S, que é igual a 1/4. Então estaria respondido. Se fosse esse P fosse uma população F2, se os genes estivessem ligados em aproximação, a gente responderia que apesar da frequência do A grande ser meio, a frequência do B grande ser meio, a frequência do A grande e B grande vai depender da ligação fatorial, o valor da distância entre os genes. Então a frequência seria 1 menos D sobre 2. Se fosse a população F2 com genes em repulsão, a gente ia responder que essa união não é aleatória. Apesar de A grande e B grande ter frequência meio e meio, a frequência seria D sobre 2. Se fosse uma população qualquer, é o que nós acabamos de aprender. A frequência do alelo A grande e B grande é PR mais delta. Delta é o valor do desequilíbrio. Poderia ser perfeitamente estimado se eu conhecesse as frequências genotípicas, tanto do A grande, B grande, até A pequena, pequeno, B pequeno, B pequeno. Bom, se eu tivesse essa população, né, mas essa população passasse por N gerações de acasalamento ao acaso, independente de existir ligação fatorial ou não, a gente vai determinar que a frequência do A grande e B grande é igual a P vezes R, né? Ou seja, esse desequilíbrio vai desaparecer porque você tem N gerações de acasalamento ao acaso.
Se você tivesse um F2, mesmo com genes em aproximação, e tivesse sucessivas gerações de autofecundação e não de acasalamento acaso, ainda assim você ia perceber que a frequência do A grande e B grande ela não seria totalmente aleatória, não seria dada por 1/4. Seria metade, 1 mais 2R. Isso a gente deduz quando a gente apresenta teorias a respeito dessa população de rios, que é uma população que se presta para fins de mapeamento e ainda assim, né, eu consigo detectar valor de R e, consequentemente, ela se presta para mapeamento genético. Pois bem, era isso que a gente gostaria de apresentar. Posteriormente, nós vamos ter uma atividade onde a gente apresenta aqui algumas populações para que a gente possa quantificar